Bom, neste trabalho será feita uma análise estatística de dois bancos de dados, em que serão aplicados os conceitos aprendidos ao longo do segundo semestre de 2018 na disciplina de Estatística para Engenharia do curso de Engenharia de Produção da URGS. O assunto geral do trabalho é o desempenho histórico da dupla Grenal no Campeonato Nacional de Clubes. O grupo é composto por mim, Otávio Santana, pelo Jonas Pantaleão, pelo Pedro Dorizzi e pelo Thiago Coutinho de Castro. A fim de representar fidedignamente o desempenho da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro, optou-se pela utilização de dois bancos de dados. O primeiro, denominado Banco de Dados 1, contém as pontuações do Grêmio e do Internacional entre os anos de 2016 e 2017, período em que o Campeonato Brasileiro utilizou o atual regulamento, que prevê 20 competidores e disputa por pontos corridos. Definiu-se essa restrição no período de análise a fim de garantir uma base confiável de comparação de pontuações entre as edições. Na edição em que o Internacional disputou a Série B, 2017, o dado da pontuação não foi computado. Já o segundo banco de dados reúne as colocações do Grêmio e do Internacional no Campeonato Brasileiro entre os anos de 1969 e 2017. Definiu-se essa restrição de período, pois é a partir do ano de 1969 que ambos os clubes passaram a disputar todas as edições do campeonato. É válido ressaltar que nos anos em que a equipe jogou a Série B, no caso do Grêmio em 1992 e em 2005, e no caso do Inter em 2017, os dados não foram computados. O roteiro do trabalho será o seguinte. Primeiro, usaremos ferramentas estatísticas para fazer uma análise da tabela de dados 1. Em seguida, usaremos as mesmas ferramentas para analisar a tabela de dados 2. Após isso, usaremos uma determinada ferramenta estatística para relacionar as duas tabelas. E por fim, mostraremos as conclusões que chegamos após toda a análise. A fim de realizar a análise dos dados coletados, utilizou-se métodos selecionados na disciplina de Estatística para Engenharia. Dessa arte, apontou-se cada recurso empregado juntamente com essa finalidade, além da sua importância para as conclusões geradas a partir do estudo. As ferramentas estatísticas utilizadas são tabela de frequência, histograma, polígono de frequência acumulada, boxplot, ANOVA e regressão linear simples. Para analisar a tabela de dados 1, foi feita uma tabela de frequência das pontuações. Nela constam frequência absoluta, frequência relativa e frequência relativa acumulada, do último colocado, do Internacional, do Grêmio e do time campeão. Isso entre os anos de 2006 e 2017, que é o período analisado. O limite inferior estabelecido foi de 10 pontos e o limite superior de 90 pontos. Estabelecemos 8 classes, para ficar mais conveniente para o cálculo da amplitude dos intervalos, que é de 10. O número de dados analisados é 47, isso porque são 12 anos de campeonato que estão sendo analisados e 4 diferentes grupos, mas como o Internacional jogava a segunda divisão no ano de 2017, são 47 pontuações no total. Com base na tabela de frequência das pontuações, criou-se um histograma para que as relações dos resultados ficassem ainda mais claras. Por meio dele, observou-se mais graficamente a proporcionalidade dos pontos de cada ano. Esquematizou-se o histograma com cores para a diferenciação das equipes, sendo o laranja representado pelos últimos colocados, azul o Grêmio, vermelho o Internacional e o verde os campeões. O polígono de frequência relativa acumulada tem como objetivo analisar a variação entre as classes e a representatividade da pontuação da dupla Grenal. No que tange ao acumulado da porcentagem de pontos, constata-se que a dupla Grenal encontrou-se sempre entre os limites de 25% e 75% do total de pontos. Isso nos leva a crer que ambos apresentam uma linearidade na competição. Poucas vezes a dupla Grenal chegou próxima ao limite superior ou inferior. Isso significa que raramente a dupla obtém pontuações de primeiro ou último colocado. A tabela de frequência, o histograma e o polígono de frequência relativa acumulada nos permitem fazer algumas observações. A primeira é de que o Grêmio leva vantagem em relação ao rival no período analisado. Isso porque o tricolor conseguiu mais de 60 pontos em 8 dessas 12 edições que estamos analisando, enquanto o Inter só conseguiu este feito em 3 edições. Além disso, o Grêmio conseguiu mais de 70 pontos no campeonato em 2 edições, enquanto o Inter não fez isso em nenhuma. A segunda observação é de que o Grêmio e o Internacional concentraram suas pontuações entre os 41 e os 80 pontos. Vale acrescentar que em nenhuma das edições do período estudado, a dupla Grenal obteve pontuações no mesmo intervalo que o último colocado, que seria entre os 10 e os 40 pontos. Inclusive no ano em que o Internacional foi rebaixado, que é o ano de 2016,
a pontuação do time ficou entre os 41 e os 50 pontos. Construiu-se o boxplot com o objetivo de estudar fatores que não são explicitados na tabela de frequência e no histograma. Diferentemente das demais ferramentas utilizadas anteriormente, o boxplot trabalha diretamente com os dados das observações, e não com as classes. Devido a isso, há uma menor generalização dos dados obtidos. Por meio desse diagrama de caixa, pode-se observar que a maior concentração do número de pontos ocorre entre as pontuações de 36 e 71 pontos, e que a maior pontuação alcançada na era dos pontos corridos foi de 81 pontos e a menor de 17. Também constata-se que nenhuma pontuação registrada, tanto pela dupla Grenal quanto pelos últimos e primeiros colocados, podem ser consideradas como os outliers, que seriam pontos atípicos, por menor ou maior que sejam tal pontuações. Ao lado do diagrama está retratada as informações estatísticas associadas a tal. Para análise de variância, separou-se os dados da pontuação do campeão e do último colocado, bem como da dupla Grenal. Em seguida, criou-se uma tabela nova, para ratificar que existia variância entre as pontuações. Dessa forma, ao analisarmos a tabela nova, percebe-se que o F calculado é bem maior que o F tabelado. Portanto, há diferença significativa entre as médias. Uma vez estabelecido que há diferença significativa entre as pontuações, é necessário realizar a comparação múltipla de médias, o que permite chegar ao resultado representado graficamente. Logo, conclui-se que não há diferença significativa entre os dois times gaúchos. Isso implica que ambos apresentam trajetórias parecidas ao longo das edições do campeonato. Ademais, evidencia-se que há diferença significativa da dupla Grenal em relação aos últimos e aos primeiros colocados. Em vista disto, de forma geral, Grêmio e Internacional se mantiveram entre os extremos do campeonato de pontos corridos. Analisando as posições na Série A do Internacional e do Grêmio ao longo das edições do campeonato entre os anos de 1969 até 2017, pôde-se tirar uma série de conclusões. A fim de compreender com maior exatidão a análise desse estudo, realizou-se duas tabelas de frequência, uma para os dados do Grêmio e outra para os dados do Inter. Para tanto, definiu-se o limite superior, o limite inferior, o número de classes e a amplitude. Com a construção da tabela de frequência das posições, pode-se avaliar que tanto o Grêmio quanto o Internacional apresentam um ótimo retrospecto no campeonato, registrando um número muito significativo de vezes entre as 5 primeiras colocações. Nesse banco de dados, ao contrário do primeiro, o Internacional leva vantagem em relação ao rival, aparecendo mais vezes entre as primeiras colocações. Porém, também aparece mais vezes em relação ao Grêmio nas últimas colocações. Com base nessa informação, pode-se concluir que o time gremista obteve um desempenho mais constante entre as edições de 1969 e 2017 do que o time colorado. Esse, por sua vez, obteve uma maior variação ao longo dos anos. O Internacional atingiu em 69% das vezes uma das 10 primeiras colocações do campeonato, contra 66% do rival. Já o Grêmio ficou entre os 10 últimos lugares em 13% das edições disputadas, enquanto o Inter alcançou tal resultado em 21% das vezes. Observando-se ambos os histogramas, conclui-se que os dois times tendem a obter excelentes colocações no campeonato. Tende-se a dizer que o desempenho de ambos os clubes comporta-se como uma distribuição assimétrica à direita, concentrando a maioria dos resultados nas posições mais altas. O estudo do polígono de frequência relativa acumulada apenas reafirma as análises possibilitadas pelas demais ferramentas utilizadas. Os gráficos demonstram uma grande frequência de ocorrências nas primeiras colocações, além de uma maior constância nos resultados da equipe gremista em relação aos da equipe colorada. Por meio da construção do boxplot, pode-se observar que a maior concentração das posições ocorre entre o 4º e o 13º lugar para o Grêmio, e entre o 3º e o 17º lugar para o Inter. A maior posição conquistada por ambos os clubes foi a primeira colocação, nos anos de 1981 e 1996 para o Grêmio, e nos anos de 1975, 1976 e 1979 para o Inter. Já as piores colocações foram o 24º lugar para o Tricolor e o 25º para o Colorado. Além disso, a mediana dos dados da equipe gremista é representada pelo 6º lugar, enquanto a da equipe colorada é pela 7ª colocação. Logo, além desses resultados corroborarem com os informados pelas demais ferramentas estatísticas, o boxplot
apresenta dados importantes para análise. O diagrama de caixa permite observar que o time colorado conquistou um maior número de posições no topo da tabela, porém ficou próximo aos últimos colocados mais vezes do que o rival. Em suma, o Grêmio tende a conquistar resultados melhores do que o Inter, como mostra a mediana e os intervalos dos quartis. Entretanto, o Colorado tende a figurar entre os líderes em mais oportunidades, como retratado anteriormente na tabela de frequência. Para realizar a análise de variância, primeiramente, criou-se uma tabela com os dados da classificação da dupla Grenal. Para tanto, dividiu-se as atuações das duas equipes em dois segmentos, antes e após a inclusão do atual regulamento do campeonato. Construindo a tabela nova e analisando os resultados, percebe-se que o F calculado é menor que o F tabelado. Por consequência, em um intervalo de confiança de 95%, pode-se considerar que não há diferença significativa entre as médias. Grêmio e Internacional, sendo assim, possuem uma paridade na colocação do Campeonato Brasileiro desde a primeira edição em 1969, justificando a rivalidade e homogeneidade do futebol gaúcho. Estabelecendo-se uma relação entre os bancos de dados 1 e 2, reuniu-se as posições e pontuações das equipes entre os anos de 2006 e 2017. Com isso, verificou-se sua correlação e pôde-se estimar a pontuação necessária com intervalo de confiança para alcançar determinada colocação. Agrupando-se os dados do campeão, do último colocado e da dupla Grenal em uma só tabela, elaborou-se uma regressão linear a fim de verificar a correlação entre a pontuação e a posição. Com um coeficiente de correlação muito perto de -1, pode-se observar a forte dependência inversamente proporcional das duas variáveis. Além disso, elaborou-se uma linha de tendência de distribuição dos dados. Com a execução de uma ANOVA da regressão, pode-se fazer uma análise dos resíduos para verificar a validade dos resultados. Já que o valor de F calculado foi muito superior ao do F tabelado, pode-se confirmar a significância do modelo. Fez-se, então, uma estimativa com o intervalo de confiança da pontuação necessária para ser campeão e da pontuação para ser o último colocado. Utilizou-se os intervalos de confiança de 95%, 90%, 75% e 50%. Vale ressaltar que, na edição de 2007, o último colocado obteve uma pontuação menor do que a contida nos intervalos de confiança, configurando um desempenho muito atípico. Estendendo-se o uso dessa fórmula, criou-se intervalos de pontuação estimada considerando o terceiro e quarto como as prováveis colocações do Inter e do Grêmio na edição de 2018 do Brasileirão. Faltando uma rodada para o fim da competição, pôde-se confirmar a precisão do modelo, dado que o Colorado se encontra com 68 pontos e o Tricolor com 63, ambos ainda disputando 3 pontos adicionais. Em relação ao banco de dados 1, que representa a pontuação final do Campeonato Brasileiro para o primeiro colocado, o Internacional, o Grêmio e o último colocado, desde o início da era dos pontos corridos, constatou-se que o Tricolor se adaptou melhor ao novo modelo de campeonato que o Colorado. O Grêmio teve uma pontuação maior do que o rival em 8 edições, contra apenas 4 do Internacional. Ambas as equipes, apesar de não terem conquistado o título em nenhuma edição nesse período, apresentaram um bom desempenho médio consistente, se credenciando para figurar entre a elite do futebol brasileiro. E assim, com base na tabela nova do Banco de Dados 1, os dados amostrais de 2006 a 2017 não são suficientes para determinar com certeza que o time Grêmio se adaptou melhor à mudança do regulamento do que o time rival. A diferença das médias do Internacional e o Grêmio não são significativas. A diferença entre o campeão e a dupla, e entre o último colocado e a dupla, é significativa no período, dando a entender que a dupla Grenal não ficou em nenhum dos extremos da tabela. Agora, algumas conclusões em relação ao banco de dados 2. A primeira é de que, historicamente, o Internacional apresenta uma vantagem em relação ao rival no Campeonato Brasileiro, porém apresenta um desempenho menos consistente, com muitos altos e baixos. Entre 1969 e 2017, o Internacional ficou 33 vezes entre as 10 primeiras posições, tendo conquistado 3 títulos, enquanto o Grêmio ficou 31 vezes entre as 10 primeiras posições, conquistando 2 títulos. Além disso, o Internacional ficou 10 vezes entre as 10 últimas colocações, sendo rebaixado uma vez, enquanto o Grêmio ficou 6 vezes entre as 10 últimas colocações, tendo 2 rebaixamentos. Entretanto, essa vantagem que o Internacional leva historicamente em relação ao rival não é significativa no nível populacional.
Isso foi demonstrado pela análise de variância, quando o F calculado deu um valor menor do que o F tabelado. Além disso, há uma diferença amostral positiva entre o desempenho da dupla com a nova fórmula do campeonato, mas também não é significativa a nível populacional. A fim de descobrir mais sobre a relação entre as variáveis posição e pontuação, foi necessário realizar uma análise de regressão linear simples, que levasse em consideração tanto o desempenho do Grêmio quanto do Internacional. Concluiu-se, então, que as variáveis analisadas apresentam uma tendência de variação conjunta fortemente negativa, uma vez que o coeficiente de correlação R é igual a menos 0,94. A partir dessa relação, pôde-se elaborar uma fórmula de estimativa de pontuação necessária para alcançar a primeira colocação do campeonato, além de prever a pontuação da dupla Grenal e do último colocado. Tal estimativa apresenta elevada confiabilidade, já que o coeficiente de determinação R² é igual a 0,89, e de fato, provou-se uma estimativa concreta em relação ao cenário real do campeonato, ainda vigente. Isso significa que há uma forte relação entre a variável y, pontuação, e a variável x, posição na tabela.